Por que que no Império Católico Romano existem tantos pedófilos, existem tantos em números muito maiores do que em outras religiões? Talvez alguém diga, existe pedofilia no protestantismo, em todos os lugares. É verdade, existe em todos os lugares, mas não há dúvida nenhuma de que proporcionalmente o número de padres pedófilos, né, é disparado o maior do mundo. Né? Só para você ter uma ideia, mais de 70%, por exemplo, em relação ao homossexualismo, dos padres são homossexuais. Então, nada se compara ao que tem de pedofilia dentro da Igreja Católica. Aliás, eu até sugiro você ver um filme que chama Spotlight, que é um filme famoso aí, que denuncia a rede de pedofilia a nível mundial, coordenado lá do alto do Vaticano, né? Que inclui muitos países, né? E foi descoberto aí nesse esquema chamado, né, e é revelado um pouco disso, né, no filme Spotlight, até ganhou o Oscar. Sugiro um bom filme, muito bom filme, e algo terrível realmente, né? Então, assim, não se compara. Ali você vai ver que o número de padres envolvidos em pedofilia é disparado o maior do mundo. Mas por que que isso acontece? Bom, isso acontece, existem vários motivos, né? Mas acho que um dos principais é a própria doutrina romana que favorece isso. Como, por exemplo, a confissão auricular. O que é a confissão auricular? É você se confessar para o padre. Existe ali o segredo do confessionário. Quer dizer, o que acontece entre o padre e a sua vítima ali, eu chamo de vítima, né? Fica em segredo, não se passa para outras pessoas, embora o padre ele fale do que acontece ali para suas autoridades, mas da criança, especialmente, ou da pessoa que confessa, ela não fala para ninguém, fica entre eles. Mas o padre, ele pode revelar isso a outras pessoas, né? E ali, o que acontece? O padre, ele é ordenado a estimular a pessoa a revelar todas as suas intimidades. Então, você imagina uma criança de 12 anos, uma menininha de 13, 12 anos, falando todas as suas intimidades ali para o padre. Quer dizer, tanto a criança é estimulada, muitas vezes, a pensar em coisas erradas, como o próprio padre também é influenciado por esse pecado, né? Então, de fato, é algo terrível essa questão da confissão auricular. Não veio de Deus, veio do inferno. Você não tem que confessar suas intimidades para o homem, mas para Deus. Mas tudo bem, tem casos públicos, vamos supor, um pastor cometeu adultério. Ele não vai falar a intimidade do que aconteceu, simplesmente ele vai confessar para que essa situação seja esclarecida, né? Mas de forma nenhuma vai ficar entrando em intimidade, vai ser uma confissão secreta, nada disso, como acontece, por exemplo, dentro da doutrina católica romana. E como eu falei, uma doutrina, o padre deve estimular a pessoa a revelar tudo. E para isso ele dá exemplos, né? Então, uma criança de 13 anos que nem sabia o que era determinada coisa, ela aprende ali no confessionário. Existe um livro, dois livros que eu acho que vale muito a pena você conhecer, e agora já tem no Brasil, né? Que não tinha, e foi escrito em 1870. Um deles chama O Padre, a Mulher e o Confessionário, e o outro é 50 anos da Igreja de Roma, que fala muito sobre isso. Então, esse ambiente, aliado também ao ambiente de confiança que existe nos padres por parte das mulheres, sobretudo, das mães, que entregam as suas crianças para serem coroinhas, para serem cuidadas pelos padres, e o que acontece ali acaba virando um segredo, né? Acaba virando um segredo. E os padres se aproveitam disso, porque eles têm domínio dessa situação. Então, o ambiente, né, protegido pela Igreja Católica, o segredo, a confissão auricular, né, acaba sendo, colocando ele sobre o domínio de muitas crianças. E, com esse domínio, favorece a pedofilia, bem como a homossexualidade também. Eu vou dar dois exemplos, um é comigo mesmo, sobre o que eu estou falando. Porque não apenas li em livros e fiz comparações, né? Mas eu mesmo já fui, não era criança, mas eu era mais velho, já trabalhava, eu era corretor de imóveis, e uma vez eu fui atender um padre, né? Que foi olhar um imóvel, né? Ele devia ter seus 55 anos, mais ou menos. Percebi que ele era homossexual pelo jeitinho dele, mas eu fui atendê-lo como um cliente normal, né? E ele foi olhar um apartamento. E quando chegou no apartamento, eu acabei criando, né, vamos dizer assim, sendo legal, né, procurando se agradar, afinal faz parte do comércio, né? Ele
ele veio com a mão e perguntou se podia. Quer dizer, ele fez isso comigo, que era um homem maior do que ele, né? Eu poderia enchê-lo de porrada ali, e ele teve a audácia de fazer isso comigo. Agora, se imagina uma criança. Aí, quando ele fez isso, eu empurrei ele, falei, não, não gosto disso. E pasmem, depois de alguns dias, eu liguei a televisão e estava o homossexual, o padre homossexual, que tentou vir, que veio para cima de mim, e eu vi ele lá na televisão pregando. Eu acho que ele já morreu, esse padre, mas que Deus tenha tido misericórdia da alma dele. Então, assim, como ele, existem muitos. Agora, é interessante que ele teve coragem de fazer isso comigo, que era um homem que podia encher ele de porrada. Mas não. Agora, imagina com uma criança indefesa de 12, 10 anos, com uma menininha, quando, enfim, é terrível. Então, o ambiente católico romano, eu vou dar mais um exemplo de um ex-jesuíta, né, que foi criado na Igreja Católica Romana, estudou, se tornou um jesuíta importante. E ele conta que quando ele estava estudando, ele era jovem, adolescente ainda, né? Ele estava lá na escola, no internato católico. Aí, de madrugada, um monge, né, romano veio, deitou na cama e começou a beijar ele. Era homossexual. Quando ele percebeu, ele empurrou o padre. Sai daqui, né? E deu um soco na cara dele. Aí teve aquele burburinho, chegou os superiores dele. Imagina o que esse superior fez. Você acha que ele puniu o homossexual? Não, ele puniu o cara que deu um soco nele. Falou assim, você, Alberto, o nome dele é Alberto Rivera, deveria ter aceitado isso, porque ele veio te mostrando o amor de Cristo. É muita safadeza, né? Mas é isso que acontece. Então, quer dizer, esse rapaz que sofreu esse homossexualismo por parte do monge, ele é que foi tido como culpado porque não aceitou os beijos do padre. Então, percebe como que o que acontece lá dentro favorece tanto o homossexualismo quanto a pedofilia? Então, fuja de confissões auriculares, fuja de confissão para pastor, inclusive, porque tem igreja agora que não chega nesse nível, né? Mas está quase virando uma doutrina dentro dessas igrejas, ter que confessar para o pastor os seus pecados. Pessoal, você confessa suas intimidades apenas para Deus. Sabe por quê? Porque você não sabe quem é aquela outra pessoa que está lá. Você não pode confiar no homem, você tem que confiar só em Deus. Ele também é um pecador como você. Nesse sentido, você revelar intimidade só estimula mais. Você tem que confessar para Deus. E eu vejo, por exemplo, influencers aí, mulheres evangélicas que se converteram falando as suas intimidades do passado. Ora, qual é a intenção de falar isso? Não é isso que Deus está exigindo de você, não, que você fique falando, estimulando ainda mais. Fale apenas que você teve uma vida promíscua e pronto, que Deus te limpou, e hoje você é uma nova criatura. Não precisa ficar entrando em mínimos detalhes das intimidades. Isso não vem de Deus, vem do diabo para sujar ainda mais a vida das pessoas, tá? Então, era essa a informação, é importante vocês saberem disso, viu?